por favor. Hein? Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast. Isso mesmo! Hoje o assunto é muito importante, é muito interessante. O assunto nós vamos falar sobre mães de UTI. Às vezes você pode estar passando pelo mesmo processo de estar vivenciando um filho internado na UTI. Se você está passando por isso ou se você conhece alguém que está passando por isso, curte nossos vídeos, compartilha e se inscreva no canal. Eu tenho duas entrevistadas aqui. Uma é a Jusilene da Silva e a outra é a Luana Coimbra. A Luana é minha filha. A Jusilene, ela é uma cliente minha. A gente se conhece há uns 10 anos, né? Porque além de psicóloga, eu também sou corretora de plano de saúde. E eu fechei o plano de saúde para a Jusilene. E aí ela teve uns problemas, né? Que o filho dela foi parar na UTI e tudo. E a gente virou amigas. E a minha filha também passou pelo processo da UTI, onde a Jusilene me ajudou bastante. Então, hoje elas vão falar da vivência delas e da experiência delas de ter passado, né, por esse processo da UTI. Meninas, tudo bem com vocês? A Luana está super nervosa aqui, igual a mãe. Já deu crise de riso, já passou mal aqui de tanto rir, mas é normal, faz parte, né? Verdade. Muito obrigada por ter aceitado o convite, né? Que já faz tempo que a gente está para gravar esse podcast, né? E nunca dá certo de unir as duas, porque ambas trabalham, né? Uma trabalha com cabelo e a outra é manicure e trabalha com unhas. Então, a agenda é lotada, né? Obrigada por aceitar o convite. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Paty. Quem quer falar primeiro? Você, Lu. Tem uma pergunta? Sim. Já vou começar. A Luana passou por um processo, né? Ela é mãe de 2 filhos, a minha filha, que são os meus netos, né? E o Joaquim internou com 10 dias de vida, ele foi parar na UTI. Luana, conta o que você passou pra gente. Então, ele com 10 dias de vida, até então era praticamente uma bronquiolite, ele internou, foi pro oxigênio, né, normal, aí deu positivo, vírus sincicial respiratório, e aí começou o pesadelo, né, aí foi pro oxigênio, aí a gente na esperança de tirar o oxigênio, aí foi só ladeira abaixo, aí ia colocando o PNI, o oxigênio cada vez mais forte. Aí, quando foi ver, já veio aquele baque que ia entubar meu filho, que ele já tinha uns 15 dias de vida, mais ou menos. E aí, ele foi entubado. Aí, aquele pesadelo. Não conseguia desentubar, deu aquela laringite. E aí, ele ficou nisso, foram 36 dias internado. E até aí, tudo bem, né? Fomos embora, teve alta, fomos pra casa. Aí começou de novo, com 5 meses de vida, ele pegou, ficou ruim também, começou a ficar cansado, e aí veio de novo todo aquele pesadelo. E aí pior, mesmo que eu já tinha passado por isso, foi tipo como se fosse a primeira vez. Pesadelo, só notícia ruim, não acabava nunca, e aí ele entubava, desentubava, melhorava, piorava. Aí quando foi ver aí melhorou, teve alta, ia para casa, voltava de novo para UTI. Nisso foram 5 UTIs, 4 intubações, que ele ficou até os 9 meses de vida assim ruim. E a gente achava que era sempre bronquiolite, né? Os médicos só falavam, é bronquiolite, ele é um bebê chiador. Só que ele era um bebê que ele não tinha qualidade nenhuma de vida, ele não respirava sozinho, parecia que ele não conseguia ficar em casa sem os aparelhos, né? E até então a gente acreditava, né? A gente queria um diagnóstico, os médicos procuravam não saber, colocava na nossa cabeça que era bronquiolite, que ele era um bebê chiador. E aí, até que a minha mãe, conversando com a Ju, eu já desconfiava dos sintomas de APLB, né? E aí eu falei para minha mãe, eu acho que ela comentou com a Ju, que ela passou por algo parecido também.
E aí que a gente chegou na conclusão que o Joaquim poderia ter uma PLB. Aí eu comecei a falar com os médicos, tudo sobre isso. Eles ainda falavam que não era. Que eu tinha que olhar para outras coisas, outros diagnósticos. Eles teimaram comigo, falaram, não é a PLB. Pode ser um refluxo, pode ser outras doenças, mas não é a PLB. A gente vai investigar quando ele estiver lá fora. Só que não dava tempo, né? Porque o Joaquim ficava uma semana em casa, voltava para o hospital. Então não tinha o que fazer, não tinha como ir para os médicos para saber o que ele tinha. Aí até que eu bati o pé no hospital, peguei e falei, não dá leite normal pro meu filho, pelo menos pra gente tentar, pra gente ver se ele vai ter uma melhora e conseguir sair e ficar bem, né? Respirar sozinho, tudo. Aí a gente conseguiu manter ele assim, com muita luta, muita persistência minha no hospital, porque os médicos achavam que eu era uma doida, né? Não acreditava. Sempre. Aí foi assim, aí eu persisti nisso, não deixei eles darem leite pro Joaquim lá, porque ele vomitava até entubado. Até entubado, e aí eu brigava, falava, não dá esse leite, porque eles não tinham acesso a esse leite no hospital, não dava. E aí eu falei, não dá mais. Aí até que ele me ouviu, e aí por isso ele conseguiu manter bem em casa, deu alta. Ele entrou com o Neocate e ficou bem, graças a Deus, nunca mais internou. Ele faz o tratamento ainda de APLB, não é curado ainda. E depois disso ele conseguiu manter. Mas assim, fosse pelos médicos, eu tava louca. Ele não tinha APLB e eu tava nessa até hoje, acreditando que meu filho era um bebê chiador. Ele indo e voltando pro hospital. Eu lembro que a Ju, ela nos ajudou bastante, né? Aí eu expliquei, né? A Luana desconfiou, começou a pesquisar. Mãe, eu tenho certeza que o problema do Joaquim deve ser por causa do leite. Falei, mas será, Luana, tal? Aí ela falou assim, aí chamei a Ju, porque eu lembrei que o filho dela tinha um problema meio parecido. Aí nós começamos a conversar. Aí a Ju falou, olha, preciso da carta da nutricionista, da Danone, né? Tudo. Falei, como que a gente vai fazer? Aí tava dentro do hospital. Quando vinha para casa, a gente ia marcar consulta para o Joaquim, não dava tempo, porque a consulta daqui 10 dias, ou daqui 3 dias. Ele ia na consulta, pedia, ou se conseguir ir na consulta, pedia o exame, o menino já internava de novo. Aí, o que aconteceu? A Ju já orientou. Então, a Luana com o Joaquim no hospital, pagamos uma consulta, né, para médica, que também não deu nem para fazer plano de saúde para ele, não chegou a dar tempo. E a médica fez a carta, né, como a Ju orientou, uma carta, e mandamos para a nutricionista, aí onde ela conseguiu o leite. Quando ele saiu do hospital, a Luana já entrou... Você já entrou no hospital mesmo com esse leite? Não, eles davam outros tipos de leite, porque não tinha acesso e eu também não poderia trazer e entregar para eles não ter. Aí eles tentou com leite de soja, foi melhor, mas também ele reagia à soja, mas deu uma melhorada, que foi ao ponto que ele não chegou a entubar, né, na última internação, graças ao leite de soja. Mas ele não aceitava o Neocate, então não deu tempo. Aí a última internação dele, que ele não chegou a entubar, e aí ele com leite de soja, em casa eu persisti no Neocate, aí ele nunca mais voltou. Então, aí foi isso, dentro da UTI, que nós conseguimos tudo, consulta, sem levar criança, né, pagar consulta para pegar uma receita, correr atrás, tudo, e aí quando ele saiu da UTI, uma coisa que eu lembro muito bem, que me doeu muito, né, porque minha filha acabou de ter um nenê, ela não teve aquele resguardo de ficar em casa, cesárea, ela estava com uma barriga cortada, com ponto, e ter que ficar lá no hospital. Aí eu lembrei que eu cheguei lá o primeiro dia, a Luana era de manhã, tava frio. Ai, mãe, vão entubar o Joaquim. Nós lá fora esperando entubar o Joaquim, a Luana naquela aflição. Aí eu falei assim, Luana, vamos numa padaria tomar um café? Aí ela, vamos.
Falei, para sair desse ambiente de espera, ai, tá entubando, como que está, né? Que é uma situação, assim, terrível. Aí eu levei ela na padaria, tomar um café. E eu acredito que ela nem sentiu o gosto do que tava comendo, né? Nem sabia o que tava comendo, coitada. Comendo, assim, pra não cair dura no chão, né? Desmaiar de fome. Mas foi, assim, um processo terrível, né? Aí a gente ficava lá, aí o Joaquim entubou, chegamos, ainda não tinha terminado a intubação, então aquela angústia, e ver aquela criança tão pequenininha, mas ele era tão bebezinho, assim, 10 dias, você imagine, o menor lá da UTI, entubado, tão pequenininho, a gente ficava, meu Deus, será que vai resistir? E era noites e noites, assim, horríveis, né? Porque você dorme, o telefone não pode tocar, que você já pensa no pior, né? Não tem coisa pior, né? Imagina, eu nunca passei por isso como mãe, mas eu passei como vó. Imagina vocês como mãe dormir com uma criança na UTI, filho na UTI. Contar que é um choque, né? Porque eles entubam e a gente não sabe, né? Até então tava lá todos os dias no hospital, ele não tinha conseguido ainda vaga para UTI. Aí eles entubam, eles falam, ó, agora você não pode ficar mais aqui. Tem que ir embora, você vem só para visitar. Então é um choque. Eu tenho que ir embora sem o meu filho, levar ele lá, não sabia o que vai acontecer, ele passar a noite sozinho lá. É uma sensação horrível, horrível. Chegar em casa e ver as coisas dele e não ter ele. Aí, tipo, mais três internação era essa lei, né? Agora eu acho que mudou, mas foram 3 internação dele que era essa lei. Ia pra UTI, eles pegavam e simplesmente falavam, ó, agora você não pode mais ficar aqui, você tem que vir só pra visitar. Eu lembro que aí nesse período, né, mãe, agora eu tô com um monte de cliente, falei, Luana, vai e atende suas clientes, né, para ocupar um pouco a mente, para não ficar com aquele foco, ai, meu filho na UTI. Não, ela foi e trabalhava, depois chegava no horário na UTI, ela ia, né, como que foi isso daí? Você seguiu sua vida? Eu procurei trabalhar, né, para me ocupar, porque já que eu não podia ficar lá no hospital 24 horas com ele, eu preferi atender minhas clientes e ocupar minha cabeça, senão eu ia surtar, né? Aí eu pegava, atendia, ficava no horário de visita, ia na visita. E aí, nisso, até que, tipo assim, depois eu fui acostumando, né, um pouco a situação, mas foi doloroso. Pior que é verdade mesmo. Chega a época que você até acostuma, começa a ficar normal, né? Começou a ficar normal. Chega uma época que eu já comecei a vivenciar isso, que antes chegava lá na UTI com aquele coração apertado, de repente começou aquilo ser normal, ser na UTI, ver ele daquele jeito, uma criança entubada, e foi... Já fazia parte da minha rotina, né? Hospital, porque foram uns 5 meses, assim, mais ou menos. Eu lembro que até hoje, que a gente estava lá, a Luana, né, lá na UTI, e tinha mães que acho que estava numa aula lá que a criança ainda podia ficar com a criança. As mães iam até para a igreja, tava lá tomando banho, trocando de roupa, para se arrumar para ir para a igreja, para o culto, e depois voltava lá ficar com o filho. Se torna uma coisa assim, uma rotina, né? Uma rotina mesmo, acaba acostumando, né? Porque ele ficava mais no hospital do que em casa. Até antes do ano de vida dele. Então eu acabei acostumando. Já estava acostumada a ir trabalhar, minhas clientes foram do seu filho. Tá lá ainda. Eu não sei o que o povo pensa. Tá trabalhando. É a pior coisa, a pergunta. Mas eu tenho que fazer, porque senão eu ia enlouquecer. E mesmo assim eu enlouqueci muito, né? Eu acho que as mulheres não conseguem vir trabalhar e ficar na UTI, né? Eu tinha que fazer, eu não podia ficar junto. Aí depois ia pro quarto. Aí no quarto também, aí depois que mudou a lei, que eu podia ficar lá, eu já acostumei a ir embora, porque como ele estava sempre internando, eu acostumei a ir embora pra casa e dormir em casa. Eu não dormia com ele, porque eu já estava acostumada e sabia o quanto estava sendo desgastante. Aí ele ia pro quarto, eu tinha que ficar 24 horas com ele, porque ele só queria ficar comigo. Então eu procurava descansar enquanto ele estava na UTI, para quando ele ia pro quarto, eu ficava lá uma semana diretão. Minha mãe que ia, às vezes, para me tomar um banho, às vezes para atender uma cliente ou outra. Eu sempre revezei com a Luana, o Marcos, né, que é o esposo dela, o pai do Joaquim. Então o Marcos ficava à noite, eu durante o dia revezando com a Luana, nos horários de cliente dela. E essa foi a luta de UTI, né? Eu sempre falo que esse revezamento é muito importante,
né? A mãe não tem que se sentir culpada em deixar a criança lá, ir lá na casa, cuidar dela, cuidar do outro filho que tem lá na casa também, entendeu? Tomar um banho, porque ela tem que estar bem para cuidar do outro. Então não adianta você ficar lá 24 horas. Não, é importante, quem puder, ter esse revezamento. Agora nós vamos ouvir um pouco a Ju, né, Ju? Que nos ajuda bastante, que a situação dela e ela ainda continua na luta com o filho dela, né, Ju? Continuo. Eu sou mãe de 3 filhos, né? Eu vivenciei uma fase difícil também com o Derek, meu filho mais velho. Vai fazer 18 anos, né? Então, o Derek, sim, foi um bebê estiador. O Derek me trouxe a primeira experiência da maternidade com muita dificuldade, né? Recentemente a gente passou por esse processo da Covid e na época do Derek era a época do H1N1, né? Que também deixou todo mundo muito doido. E eu passei por essa fase do isolamento, de ter que ficar com ele dentro de um quarto presa. Não era UTI, mas era como se fosse um lugar de gente doido, porque não se sabia também o que era. Então, na maioria das vezes, chegava comida e deixavam pra gente lá na porta e a gente tinha que se virar pra pegar, porque ninguém queria ter o contato, por não saber de como agir, né? Era H1N1 isso? H1N1? Não. Sim, há 18 anos atrás. Eu né? lembro. Então, foi um processo que eu passei com ele nessa fase. Mas o Derek, sim, foi um bebê estiador, né? Ele também veio de um processo de várias pneumonia, bacteremia. Não precisou em nenhuma delas ficar internado na UTI, mas foi um processo bem difícil, né? Depois tive a Ana, que graças a Deus nunca ficou doente, né? A gente sempre tem um filho assim, né? É o leão forte. Da Isabela. E a minha fase crítica com o Derek, que eu tô resumindo, pra mim tinha passado, né? E aí na minha terceira gestação, que foi o Miguel, eu falei, tô preparada, tô pronta, né? Pode vir que eu tô ótima. E aí com 15 dias começou a loucura, né? Desespero, porque aparentemente hoje o problema do Miguel ele é todo voltado pro pulmão e coração, só que o Miguel não foi um bebê estiador, né? Miguel não é aquele bebê que teve uma bronquiolite, Miguel nunca teve bronquiolite, mas com 15 dias a gente lutava com ele sem parar. Era um choro excessivo, dos vizinhos virem na porta de madrugada perguntar o que tá acontecendo e eu sem saber o que ele tinha, né? E aí um dia, eu conversando com o pai dele, eu falei, nossa, eu sinto um cheirinho diferente nele, não tá legal. E aí eu percebi que tinha um cheirinho vindo do ouvido, né? No banho, passava aquele perfuminho e quando ia dar aquele cheirinho, algo não tava legal. E aí foi quando a gente descobriu a primeira infecção de ouvido, né? Eu também não tinha o plano de saúde, corri no posto, né? E aí o médico examinou e falou assim, ele tá com uma infecção no ouvido. Eu falei, nossa, mas ele só tem 15 dias, né? Como que pode? Fez o teste do ouvidinho para sair da maternidade e do nada, né? Entramos com a primeira dose de antibiótico e aí eu sempre fui uma mãe muito insistente. Todo o conhecimento que eu tenho hoje foi porque eu aprendi em questão do Derek também. O Derek também foi a PLV, né? E a gente conseguiu reverter o caso dele. E aí, quando chegou essa fase do Miguel, a primeira coisa que os médicos pediu para tirar, o otorrino pediu para tirar o leite, né? Que é o Dr. Rodrigo Biratã, que é meu anjo da guarda até hoje. Eu conheci ele pelo SUS e eu falo que existem anjos, sim, pela rede do SUS, embora muitas pessoas crucificam, mas tem. E ele falou assim, vamos fazer o teste, vamos tirar o leite, né? Vamos fazer esse teste para ver se vai ficar tudo bem. Porque, segundo ele, conforme o Miguel mamava, né? O leite, ele demora em torno de 1 hora e pouquinho para fazer a digestão. E o do Miguel tava voltando tudo pro ouvido. É como se fosse broncoaspirar pro pulmão, só que o dele voltava, né? Então, essa quantidade iria ficando, ia gerando aquele acúmulo de secreção e fazia com que ele tivesse otite, né? Então, aí, de 15 dias até os 6 meses, foram 6 meses de choro insistente, com a troca do leite.
E com 6 meses foi quando eu falei, doutor, não aguento mais. Ele não para de chorar. E eu não imaginava que poderia operar, mas nessa idade não opera. Então, nosso sofrimento chegou até 1 ano e 2 meses, mais ou menos. Foi quando eu decidi retornar no consultório do doutor, no SUS. E, por incrível que pareça, ele estava de licença médica. E eu falei, agora, o que eu vou fazer sem esse médico, né? Aí eu, desesperada, comecei a perguntar para as amigas, preciso de um plano. Foi quando a Paty entrou na minha vida, né? Eu lembro como se fosse hoje, você foi em casa, né? Sim, eu lembro. Foi em casa. O Miguel era pequeno, né? Foi em casa pra gente fazer o plano. E eu, no desespero, fiz um plano de saúde errado. Eu fiz o plano que o médico não atendia. Nossa. E aí começou aquele outro desespero, que aí eu consegui achar ele. E ele falou pra mim, ó, vou te indicar o médico e ele vai cuidar do Miguel, que foi o Dr. Thiago também, que atendeu o Miguel prontamente. E aí o Miguel fez a primeira cirurgia com 1 ano e 2 meses, que geralmente às vezes, não sei se é assim que se fala, que não é permitido, mas é uma faixa etária muito nova, mas foi preciso fazer pelo quadro de nível de infecções está muito elevado. O Miguel começou a ter convulsões por conta de febres, né, muito elevadas. Então o Dr. Thiago falou, a gente está no processo e a gente vai operar. Então assinei, ele operou e para mim seria somente o ouvido. Aí passou uns 2 anos, 3 anos. Você pensou, acabou o problema. Acabou o problema, né? O Miguel tá bem, tinha uma ou outra infecçãozinha, um resfriado e tá tudo bem. Porque a gente não pensava que com 3 anos e meio o Miguel começasse a chiar. Aí começou a nossa luta com o pulmão. Era o mesmo quadro do que a Luana, só que com o Miguel um pouco maior. Chia daqui, chia dali, e leva no hospital. Ah, mãe, é uma crise de asma. Ah, é uma bronquite. E aí a gente vai carregando isso, porque a gente não sabe como que funciona. A gente não é médico, né? Mas a gente, mãe, conhece o filho da gente, sabe como que a criança, quando tá bem, quando não tá. E nessas indas e vindas, né? Foi quando os problemas do Miguel começaram a se agravar. Por quê? Ficava 7, 8 dias internados, um dia bem, outro dia ruim, né? E os anos foram se passando, e hoje o Miguel tá com 9 anos e somente há 2 anos, né? Vai fazer agora dia 22 de junho, que a gente descobriu que de fato o Miguel tinha, né? Nossa. E da mesma maneira que eu fui uma rede de apoio tanto para Lu quanto para Paty, eu também tive uma rede de apoio por trás de tudo isso. Eu tive anjos também que me ajudaram, né? Minha ex-cunhada, Joyce, me ajudou bastante. Ela trabalha como pneumologista e ela conseguiu essa consulta para mim, Dr. Rui. E aí, chegando no consultório dele, ele vendo os exames do Miguel, ele falou assim, ó, a gente vai entrar com uma imuno, né? A imunoterapia, que é a vacina que eu mesma estava em casa. E pra mim, eu tava no caminho certo. Eu falei, agora vai, né? Vai melhorar. E aí começou o desespero, porque o Miguel teve uma internação de urgência, né? Eu fiz tudo que eu podia fazer em casa de resgate, sem sucesso. Aí dei entrada no PS com ele com uma dor cardíaca muito forte, com os batimentos cardíacos a 230. Nossa, meu Deus! Eu chegou nesse ponto também. Sem saber o que era, e eu achando que era só uma crise de asma. E aí ali já fizeram eletro, raio-x, e aí foi constatado uma pericardite, né? Que é uma inflamação que dá no coração, para abreviar mais rápido, né? Para vocês entenderem. E aí começou o nosso processo, né? Dessa pericardite, dessa internação mais grave, o médico falou, a gente precisa de um leito de UTI, aonde o hospital a qual o Miguel estava foi negado o leito para ele de UTI, porque a médica falou que não tinha necessidade, porque ela não via nada no raio-x e nem no eletro. Então nós tivemos que passar uma noite no quarto para aguardar o próximo médico vir no outro dia, e ele simplesmente olhar pro raio-x e falar assim, não, ele tá com uma pericardite, a gente precisa de cardiologistas de plantão para que possamos fazer exame, né? E aí começou a nossa luta com o Miguel. Hoje o Miguel ele faz uma imunoterapia que ele interna
de 14 em 14 dias. A gente tá nesse processo por 2 anos já. Eu vejo sempre, você tá sempre postando, né? Então, ele faz essa Imune, é uma medicação que custa R$14 mil, né? Hoje a gente anda com o nosso kit de sobrevivência também, que é a caneta de adrenalina, que eu tenho acesso hoje graças a muitos amigos que, através de uma rifa, a gente conseguiu fazer para andar com ele. E a gente vem de um processo que é doloroso. Eu tô resumindo porque a minha história é um pouquinho maior do que a da Lu, mas é mais para simplificar, que eu também passei pela Lu esse processo de... Eu ainda fui agraciada porque eu nunca precisei deixá-lo ele para trás sozinho. Eu sempre estive presente com ele em todos os momentos. Mas é aquele cuidado, aquele medo de incerteza que a gente veio conversando, né, Paty? Que além da gente, mãe, ter esse cuidado, esse medo, pra gente é muito difícil não ter o cuidado que as mães de UTI merecem, né? A gente fala muito do filho e se esquecem muito da mãe, né? Então, eu falo que é muito importante a gente ter essa visão que no momento mais crítico, o filho ele precisa do apoio da mãe e a mãe precisa do apoio de todos, né? Com certeza. Então, eu falo que hoje eu sou agraciada. A Paty falou que não sabe como que eu aguento. Eu falo que hoje eu sou agraciada por poder dar força para as outras mães. Não costumo falar muito da minha luta, dizer do meu processo, porque eu acho que o que a gente tem que passar, ninguém passa. Então eu falo que eu sou muito grata de todas as terça-feiras entrar pelaquela porta do Irmãos Penteado com meu filho no braço para fazer esse tratamento que vai longe, né? Vai demorar alguns longos anos ainda para o Miguel deixar de fazer essa imuno. Mas eu sou grata porque toda vez eu entro e eu saio com meu filho. E a gente que vive no hospital, a gente abraça a dor de outras mães que geralmente saem com os braços vazios, né? Então eu falo que o mais importante é ter essa resiliência, entender que não é fácil, a gente não precisa passar também para todo mundo o tempo todo que é fácil, porque não é fácil, né? Não. Tem dores que a gente carrega que é só da mãe, é só o chuveiro que sabe, é só o quarto e o silêncio, né? Mas fico feliz de poder abrir um pouco para falar sobre isso e grata a Deus pelo processo que eu passo. Como a Ju falou, quando a gente estava lá, né, com o Joaquim internado, tinha muitas mães que internavam e crianças, mães mesmo que saíram e sem os filhos. É muito triste. Doía até na gente, né? Quando a gente sabia do caso e fica aquela insegurança, será que vai acontecer a mesma coisa, né? E sem te contar que até depois que o Joaquim saiu do hospital, a gente teve contatos, né, de mães ainda que a criança permaneceu internada por um bom tempo, até recentemente a criança veio falecer, que não, as mães não tiveram a mesma felicidade, a mesma chance, né, que a Ju e a Luana tiveram, né? É uma situação assim que uma mãe quando perde um filho dói em todas as mães, né? É muito triste, né? Não é fácil. Eu passei recentemente, há 3 semanas atrás, o Miguel vem desse processo de 2 anos, né, da internação, então eu falei pra mim, eu tô na fase boa, né? E aí faz 3 semanas também que o Miguel recebeu alta. Ele teve uma crise nova, só que essa medicação consegue segurar bem, né? Mas a gente deu a entrada com um quadro de febre já de 7 dias, com uma dor torácica forte. E aí suspeitaram novamente da pericardite, que está em tratamento novamente. Então o pesadelo voltou a bater na porta, né? O Miguel também é um paciente que foi indicado por Boldrini. E nessas 3 semanas também a gente foi agraciada de que ele não vai precisar voltar para lá, né? Vai seguir o tratamento dele a cada 6 meses com a médica, mas no consultório, sem precisar passar pela biópsia da medula. E choca muita gente quando a gente pensa que a gente tá em paz, né? E vem outra tempestade, né? Vem outra tempestade. Mas é um processo que é válido, é o que a gente tem que passar mesmo, né? Mas não é fácil. O Joaquim mesmo também, acho que o mês passado, teve uma pneumonia também. É a 4ª pneumonia dele. As outras foram bem mais graves. O Miguel teve 8. Teletasia,
aquelas pneumonias que era perigoso até dar falência nos outros órgãos deles. Mas graças a Deus, mês passado ele teve uma pneumonia, conseguimos tratar em casa, com antibiótico, mas toda vez é um susto, né? Você vai no hospital, vê aquele raio-x lá, uma pneumonia, você já passa até mal, né? Verdade. Fica mal. Eu ainda acho a Luana tranquila. Ai, mas só de ter que ir no hospital já, pra mim, já é um trauma, né? Verdade. É terrível. Até tento não ir, porque é um trauma. Dá a impressão que toda vez que eu vou, ele não vai vir comigo. Tipo, vai ter que ficar. Aí é um trauma. Toda vez é a mesma coisa. Dá uma sensação horrível. Dá uma febre, já lembra de tudo que passou. Pensa, meu Deus, o que será que vai ser? Será que vai ficar bem? É terrível. Mas eu ainda vejo a Luana e falo, nossa, mas ela tá tranquila. Luana, o Joaquim tá com febre. Dá o remédio ali, tá tranquila. Aí não passa e ela leva no médico. Mas assim, eu vejo assim, nossa, Luana, eu tô tão tranquila, porque só eu já fiquei em pânico. Acabava o mundo pra mim quando as crianças ficavam com febre. Dá febre uma vez na vida, outra na morte. Ele tem muitos episódios. A febre dele é direto. Dá direto, febre, chiado. Mas eu aprendi a fazer o resgate em casa, tratar em casa, antes de levar no médico, pra não ter que levar. Pra não pegar outro vírus também, não pegar né? outro vírus. A gente é instruído. Até eu comentei com a própria médica, eu falei, tem alguma coisa que eu posso fazer pra não ter que levar ele quando ele estiver em crise? Em casa, tratar em casa, a crise dele. Ela me passou tudo certinho. Aí eu faço em casa, sempre deu certo. E aí quando não melhora, somos aí quando não melhora, eu levo, porque senão ela me deu razão, ela falou a verdade. Realmente, é um trauma você ficar indo no hospital toda vez. Então eu vou te ensinar tudo que você vai fazer. Tanto que eu chego lá, às vezes eu tenho que levar ele no médico. Ela, eu vou fazer isso. Não, eu já fiz, já dei a prednisolona pra ele cedo, já deu até uma melhorada, já fiz o resgate, tanto que ele chega no hospital não tão ruim quanto às vezes ele tava em casa. Porque eu já faço as coisas antes em casa, que me ensinaram e deu certo, graças a Deus. Nossa, porque era terrível. A Luana chegava com ele de manhã, à noite já estava entubado, né? Chegava no pronto-socorro já entubava. Às vezes passava até direto da triagem. E eu recebia muitas fotos, né, Paty? Desesperada. Gente, era... Vamos se mover. O que precisa? O que foi dessa vez? E a gente não conseguia marcar, tipo assim, aniversário. Ai, vamos fazer tal coisa. Ah, mas será que o Joaquim vai estar bem? E aquele medo. Fazer plano de vida. Foram 9 meses sem fazer plano. Até o Natal, vai fazer alguma coisa no Natal? Ah, eu não sei, dá até medo. Porque o Joaquim tinha acabado de fazer uns 10 dias que tinha saído da UTI. Saiu no final do ano. Então a gente não. Até eu não conseguia fazer planos nenhum pra nada. Nem meus clientes conseguiam marcar direito. Eu não sabia. Infelizmente era assim, né? E o mês aniversário, então, não conseguiu fazer nenhum, né? Nenhum, né? A maioria ele tava no hospital, né? Aniversário, tudo. Roupa, um monte de roupa que não usou, que perdeu, né? Porque ele ficava muito, muito pouco em casa. Era uma semana em casa, aí ia pro hospital. Aí, no que ele ficava uma semana em casa, ele ficava 20 e poucos dias no hospital. Ou às vezes um mês, às vezes 15 dias. Às vezes ele ficava 3 dias em casa e voltava para o hospital. Então não tinha, infelizmente eu não aproveitei nem um pouco essa fase dele de bebê, recém-nascido. Eu perdi toda a fase dele recém-nascido, né? É bem difícil. E é uma coisa assim que é Deus, né, que fez um milagre na vida dele. Porque quantas vezes eu chegava lá, ele tava num estado assim crítico, né? A médica falando que podia dar a qualquer momento a falência nos outros órgãos dele. O coração ali, ele tomando droga, adrenalina pro coração. E o coração, os batimentos lá em cima, tipo, mais de um dia, 230, e não controlava. E você olhando para aqueles aparelhos, um desespero, eu passava até mal. Que é o barulho que a gente carrega até hoje. Né? Até hoje, passava até mal. E é minha fé que me ajudou. E mesmo assim, ainda muitas vezes deu aquele medo, né? Meu Deus, será que eu vou perder meu filho? Deus me livre. Nunca mais quero passar por isso. Não irá passar. Não deseja pra ninguém, né? Nem pro inimigo. Nem pro pior inimigo. Uma loucura. Aí melhorava, aí você recebia a notícia que tava melhorando. Aí no outro dia, tá piorando. Aí era um passo pra frente, 3 pra trás. A UTI é assim mesmo.
A gente não sabe o que a gente vai encontrar quando chega, né? Aquela ansiedade quando você chega na hora da visita pra entrar, pra saber o que o médico vai falar. Aquele nervoso, aquela sensação, meu Deus, será que vai estar tudo bem? Ou às vezes que estava num estado crítico, meu Deus, o que será que eu vou escutar hoje? Aí teve um dia que eu tava indo numa cliente lá em Sumaré. Conta, essa é interessante. O hospital me ligou e eu na pista. Aí eu atendi, eu falei, moça, espera um pouquinho que eu vou parar o carro. E aquele nervoso. E aí nisso eu tava na Anhanguera, não achava um retorno pra me encostar o carro. Falei, não vou parar no acostamento, vou parar em algum lugar. E aquele nervoso. Aí ela, tá bom, moço, vou te esperar. Tô na linha. Aí eu parei o carro, eu já pensei o pior, porque era um dia que ele tava muito mal, tava num estado muito ruim, eu já pensei, nossa, Deus levou meu filho, eu tinha certeza. Coloquei na cabeça, porque o hospital nunca tinha me ligado, nunca. Quando eu ligava era quando ele tava bem, que ia descer pro quarto. Mas no estado que ele tava, assim, nunca tinha ligado. Aí eu parei o carro, graças a Deus não era nada, eles queriam saber sobre a PLV, tirar algumas dúvidas. Mas eu tirei um alívio das minhas costas, assim, eu só sabia agradecer a Deus. Falei, nossa, graças a Deus, não é nada. Eu não... Ainda bem que isso não foi comigo. Eu sei que eu faria. Não aguentava nem estacionar o carro. Eu passei isso com o Miguel ano passado, eu dirigindo. E o Miguel também, acho que não cheguei a comentar. O Miguel tá no 4º ano da escola e esse é o 1º ano que ele é tipo assim, bonitinho, sem faltar. 1º ano pandêmico, 2º ano só internado e o 3º ano também, né, na luta. Então, na metade do ano passado, eu dirigindo o carro, junto com uma amiga minha, ela só escutou um barulho. E quando eu olhei, o Miguel tava tendo uma crise de convulsão. E nunca tinha convulsionado grande, né? Então eu falo que... eu falo que eu fui lá embaixo, voltei. E eu fiquei em torno aí de uns 3, 4 meses colocando o celular para despertar de 10 em 10 minutos para ver se ele tava bem dormindo. Porque foi uma cena muito, muito feia. E eu consegui tirar força, não sei de onde, pra socorrer, então eu tirei ele do banco de trás do carro, gritando muito na rua, né? Meu Deus. Deitei ele no asfalto, viradinho do lado esquerdo, só que foram uma crise de 8 minutos, então demorou muito a se passar. Meu Deus. E aí essa minha amiga assumiu o volante do carro, veio um motoqueiro também, e ele desesperado, os pezinhos do meu filho para fora do carro. Ela conseguiu parar numa UBS perto, e aí o segurança do próprio posto tirou ele do meu colo e já foram socorrer. Não tinha médico pediatra no posto, nem um clínico, mas tinha um ginecologista, né? E foi ele que deu o suporte pro Miguel, primeiro socorro. E se a gente estivesse esperando pelo SAMU até hoje, a gente estaria lá até hoje, porque o SAMU não veio fazer o socorro, né? Para fazer a troca dele pro hospital, e a gente conseguiu acionar o corpo de bombeiro, né? Que geralmente eles não fazem isso, mas a gente conseguiu. E aí ele foi encaminhado pro hospital de base que ele já costuma, né, passar, que é o Irmãos Penteado. E aí, do ano passado pra cá, eu também fiquei naquele desespero. Eu falei, ai meu Deus, agora é o pulmão, é o coração, agora a convulsão, a mãe não aguenta também, né? Nossa, meu Deus. Então, hoje a gente trata essa parte neurológica. Problema cardíaco você não tem mesmo. Não mesmo. Então hoje a gente trata também essa parte do Miguel, que eles chamam de crise única, né? Ou algum estado emocional, ou algo do tipo que possa ter vindo do meio do caminho, e ele ficou mais sensível a isso. Mas é igual a Luana falou, a gente às vezes não tá pronta, né? Não tá. Para uma ligação, ou a gente não tá pronta para ser abordada com a vida assim. E é bem difícil, né? Fácil não. Eu falo que foi a única vez que eu tive medo, e tem até hoje. Eu falo assim pra Deus que se ele estiver no barco comigo, ele pode me mandar o que for, mas menos a crise de convulsão. Porque é muito feio, é muito triste de ver, né? É uma aparência bem, bem sofrida, bem dolorida. E isso eu falo pra você, é um ponto fraco meu.
Esse foi o ponto fraco meu também, que eu passei por isso com o Pedro. O Pedro teve crises de convulsão até 7 anos de idade. E não tem uma situação pior que você vê na sua frente. Em adulto, a gente ainda não sei se é diferente ou é diferente. Mas você vê um pingo de gente ali e você não puder fazer nada. Você não tem aquele norte. Você sabe como socorrer, mas você não tem o norte de como fazer. Porque é o seu filho. Comigo já aconteceu, as crises que ele teve foi, uma estava com a minha cunhada, a outra estava no quintal com a Luana, a outra foi com meu esposo e teve uma que foi comigo dentro do banheiro do hospital, que eu levei ele para fazer uma ressonância. E eu percebi que ele estava meio quente. E aí foi pegar o refrigerante, ele caiu. Só na maquininha. Aí eu já levei no pronto-socorro, falei, ele tem convulsão, ele tá meio quente, e ele caiu lá na máquina. Aí ela falou, então já coloca ele no banho. Aí eu tava dando banho nele, debaixo do chuveiro, e aí ele teve uma crise lá, que foi a última que ele teve, que os médicos do Pedro, pelo menos foi assim, que eles falaram que era só até 7 anos. E ele tinha 6 anos e 11 meses. Eu tinha certeza que nunca mais ele ia ter convulsão. Eu já estava ciente. Então eu estava dando banho e tudo nele, e de repente ele convulsionou debaixo do chuveiro. Meu Deus! Aí a criança com 7 anos, ele fica pesado, o corpo fica pesado. É diferente de você carregar a criança, o seu filho é normal. Agora com uma convulsão... Não se dobra, né? Fica rígido. Fica rígido, duro. Eu saí gritando no corredor que nem uma louca, berrando no hospital. Imagina o escândalo, né? Então foi, mas eu estava dentro do hospital. Então se eu estivesse na rua, eu não sei o que seria de mim. Sério. Então, quando eu vi o Pedro convulsionando, demorou pra cair minha ficha que ele tava convulsionando, porque ele tava deitado no chão. E nessa época, acho que ele tinha uns 3, 4 anos, mais ou menos. Aí ele já fazia aquelas birrinhas, criança joga no chão. Ou deitava, acho que tava viajando na maionese. Aí a gente lá no fundo, né, perto da piscina, e ele deitado no chão, bem do lado da piscina, inclusive. Aí fui lá olhar e ele tava assim, que ele tinha um chique, né? Aí eu pensei, acho que tá tudo bem. Aí eu olhei bem, ele tava babando. Pra mim, ele tava brincando ali, não sei. Aí a hora que eu fui me tocar, que ele tava tendo uma convulsão, porque ele não tava aquela coisa se debatendo, fora do normal. Ele tava bem discreto, tipo, mexendo a boca e babando. Nossa, eu comecei a gritar minha mãe, aquela loucura. Nossa, é aquela gritaria, gente, na casa, que os vizinhos... É horrível, gente. Não queira passar por isso. É uma sensação de morte mesmo. Uma sensação de morte. Eu não tive estrutura. Olha, quando o Pedro convulsionava, não tinha estrutura. Até que veio acontecer comigo, mas eu estava dentro do hospital. Mas pode ser que se eu estivesse sozinha, não sei o que eu ia fazer. Gente do céu, que situação. É porque é muito rápido, né? A gente nunca tá pronto. Então, o Miguel convulsionou o ano passado e no finalzinho do ano eu tava no condomínio onde eu moro e de repente eu vi um senhor descendo desesperado correndo, uma bebezinha de 1 ano e 3 meses, que mora até em cima do meu apartamento e eu não conhecia. E até então, ele gritando, eu falei, tá engasgado? Já tirei do colo, que eu olhei e falei assim, não tá engasgado, é convulsão. Aí já comecei a gritar, já tirei sem celular, sem nada, descalço, já coloquei ela no carro do vizinho que tava passando, ele sem entender nada, eu falei, só vamos pra UPA. Eu falei, e acelera, porque senão a gente perde, porque já tava com a linguinha enrolada, e ali na manobra eu coloquei ela viradinha, então foi um outro processo que Deus me usou, mas aí eu vivenciei isso, então eu falo pra vocês que a convulsão, acho que eu não dou conta, não. Outra coisa eu ajudo, mas a convulsão, ela é muito triste. Olha, Ju, eu fiquei dos 2 anos de idade até os 7 anos, contando os dias para o Pedro completar os 7 anos. Você tem noção do que é isso? Porque os médicos, não, essa convulsão só vai até os 7 anos, que era a convulsão por febre. Não vai ter mais. Então, eu ficava lá contando.
daqui tantos anos o Pedro vai fazer 7 anos, vai passar. Daqui tantos anos, aí quando tava com, ai, graças a Deus, 6 anos e 11 meses, glória a Deus, não vai ter mais convulsão. Aí teve a última, ali dentro do hospital, que ele foi fazer um exame de rotina, e para ir era assim, tipo assim, não tá com febre, de repente deu 37, já convulsionava. Era assim, uma coisa inexplicável. Com 38 graus de febre. Não era... As pessoas acham que precisa atingir os 40 graus, mas o Miguel dava 38,2 no começo, quando ele era mais novinho, antes da primeira cirurgia. Ele convulsionava, mas ele era aquela convulsãozinha que ele só ficava com o olhinho. Então ele não se debatia. Que é o que eles falam que é mesmo a convulsão por febre. E essa que ele teve não foi por febre, né? Foi uma convulsão que eles chamam de crise única, né? Então a gente ficou o processo de 60 dias ali esperando a próxima crise, para daí se enquadrar num quadro que eles falam de epilético, para entrar com a medicação, porque até então, se não tem outra crise, eles não medicam, né? Então eu ficava, Senhor, será que é hoje? Será que é hoje? Será que é hoje? E aí começou aquele meu medo de não querer deixar ir pra escola sozinho, de não querer deixar só, de não poder deixar jogar bola, de entrar na piscina, de fazer atividades, coisas simples, básicas, né? Então hoje a médica dele fala, deixa ele livre, né? Então ele foi até num passeio recentemente, agora semana passada na escola, eu tive que ir porque não posso tirar o meu filho do ambiente que por lei dá o direito para ele, que é a escola, porque já foram tirados os 3 anos para trás dele. E eu falei, não, tudo bem, ele vai no passeio. Ah, mas a gente tem medo, a gente não sei o que. Eu falei, não seja por isso, eu vou junto. Mas eu não vou tirar o direito dele. Sim. Então eu fui no passeio e eu falo, as coisas são pegas de surpresa. Às vezes eles acham que estão carregando uma bomba e quem tá tão simples acaba dando trabalho, né? É verdade. Então, assim, são fases que eu volto a dizer, o olhar pela mãe, né, Lu? Que às vezes falta, né? Eu tô com uma amiga que assistiu o parto dela quinta-feira. Pra gente tava tudo normal, tudo bem, né? Ela deu entrada com uma gravidez de alto risco, mas ela tava com a pressão boa, diabetes bem. E hoje tá com a Larinha, até comentei com você, né? Hoje foi o último e único dia que eu não fui ver ela na UTI. E eu não tô indo lá para ver a Lara. Lógico, a gente quer saber como que a Lara tá. Mas e o cuidado com a mãe que falta, né? E aí ela fala, ai, nega, se não fosse você... Então, às vezes, é um boa noite, durma bem, vai ficar tudo bem. A gente não pode, de conforto, a gente não pode só mentir, porque na maioria das vezes chegam pra gente, vai passar, vai ficar tudo bem. E é o que eu costumo dizer pra ela, eu falo, ó, é uma fase que é dolorida. Vai ter os seus dias bons e vai ter os dias ruins. Mas a gente precisa colocar a fé de mãe em ação, porque é a que move, né? E se você não estiver pronta para mover, aí se torna difícil, né? Então tem que ter esse cuidado com a mãe, com o pai. Às vezes é a avó que cuida, né? Às vezes é o pai que cuida solo também, né? Então engloba esse mundo que a gente vai aprendendo a ver. E que não é fácil. Vai passar? Vai. Mas vai passar no tempo de Deus e não o nosso. Né? Uma hora chega, a vitória chega. E se o processo ele tiver que ser árduo, a gente vai passando. Eu acredito, assim, aquilo que a pessoa tem que passar é uma dor, né? É o que ela tem condições de suportar, porque Deus não dá algo a mais do que a pessoa não tenha condições de suportar. Então, às vezes, você está passando por essa dor, é que você é forte, você tem condições de suportar, né? Embora dói demais, embora você está se sentindo fraca, né? Muito. Porque se sente fraca, sente, né? Sem possibilidade nenhuma, né? Então, a palavra de Deus diz, né? O Paulo sempre fala, quando eu me sinto fraco, é porque eu estou forte. Realmente, quando eu passei por todas as internações do Joaquim, em momento nenhum me senti fraca, sozinha, porque eu senti em todo momento que Deus estava comigo. E eu sentia, assim, anestesiada. Parecia que não estava acontecendo aquilo comigo.
Aquele algo tão pesado, né? Então, Eu o acredito. primeiro dia era um baque, por exemplo, o Joaquim entubou. Era um dia que eu ali nem comia, tipo, pelo menos uns 2 dias, não conseguia comer. Eu lembro disso. É praticamente um luto, né? Porque essa palavra é muito forte, entubar uma criança e você chega lá, seu filho ele tá todo sedado, ele tá ali, mas não tá. Então é um luto. Então era aquele baque, eu ficava 2 dias assim, sem comer, triste, pra baixo, mas depois assim vinha uma força que eu conseguia já ficar normal, confiante, renovada. E eu sentia o tempo todo que Deus estava comigo ali. E aí parecia, não, isso não tá acontecendo comigo. Eu ficava anestesiada. Eu falo que muitas das vezes, às vezes, não é nem o processo doloroso que a gente tá passando que desmotiva a gente, mas sim as pessoas, né? Porque toda hora vem gente, né? Mas o que tem? Ah, mas como que tá? Nossa, mas como você aguenta? E aí você tem que estar de 5 em 5 minutos falando, aí você tem que ficar relembrando. Às vezes você tá num momento que você quer estar entre amigos, até pessoas mais próximas. E aí você fala, vai ficar tudo bem, mas... Nossa, mas como que você aguenta? Nossa, mas você vai trabalhar? Como você vai sair? Tipo assim... Porque você tá com um filho na UTI, você não tem o direito de tomar um café com uma amiga, você não tem o direito de ir num bar, que seja, pra quem goste. Você não pode caminhar, você não pode lavar o cabelo, você não pode se maquiar, você não pode fazer nada porque o seu filho tá ali, ele precisa de você. E eu ficava tão confiante, assim, teve um dia que eu liguei pra uma amiga, né, pra contar. Conversar, né, sobre o que tava acontecendo com o Joaquim, e ela pegou e perguntou pra mim assim, você tá preparada pro pior? Meu Deus! Está preparada se já aconteceu alguma coisa, uma notícia ruim? E até o momento eu não estava preparada para o pior. Eu estava confiante, com fé em Deus, que Deus não ia deixar isso acontecer comigo. E ela me fez essa pergunta que eu temi. Eu fiquei com medo. Me passou na cabeça aquele filme. Imagina se acontece, mas até o momento eu estava ali com a minha fé firme e forte. Não, isso não vai acontecer. Meu filho vai ser curado, ele vai sair desse tubo, ele vai respirar sozinho. Mas assim, foi um baque receber essa pergunta. Porque talvez outras pessoas já estariam, né, preparadas para o pior. Às vezes as pessoas estavam até esperando o pior, né? Não, ele não vai aguentar. Mas na minha cabeça, não, ele ia sair dessa. E pronto, claro que às vezes a gente pensava, não, será que ele não vai aguentar? Mas eu sempre estava com a minha fé firme e forte, ele vai ser curado, confiante. E tinha as mães, eu via as outras mães, né, que recebiam a notícia que o filho ia ser entubado, nossa, dava uma show no hospital, chorava. Mas era um escândalo, parecia que ouviu a notícia da mãe. Eu falei, não, mano, será que morreu? A gente ficava assim, né? Porque a minha reação, por mais que doía, dava aquele desespero, eu tipo, mantinha a calma de tudo, né? Eu conseguia manter a calma. Eu falo que cada um vivia dor diferente do outro. Não, mas a gente ficava preocupada, nossa, mano, será que morreu? Ai, meu Deus do céu, a gente já se balanceava ali. Não, foi entubado. Parecia que tinha recebido a notícia da criança. É que é bem difícil. Tem pessoas que conseguem sair desse quadro, né, bem, mas tem muitos que não saem. Então, é difícil, é um processo bem doloroso. Aí teve também o processo, né, que aí o Joaquim saiu, tal, ficou um tempo já bem, aí a Luana, e agora eu preciso colocar na escola, porque não tinha com quem ficar, ficava revezando eu e a avó a sogra da Luana, e mais a sogra da Luana ainda, coitada, né, que ela ficava mais com o Joaquim, por causa da minha vida corrida, ela também trabalhando, então dava aquela situação, falei, Luana, precisa colocar ele na escola. Ai, mãe, não tem coragem, mas não tem que fazer, né? Aí, criando coragem, quando a Luana foi lá, matriculou ele na escola, ela viu no Instagram uma mãe que colocou a criança na creche e a criança veio falecer. Ai, mãe. Bronquiolite, né? Bronquiolite, ela colocou na creche. Ai, meu Deus. Falei, Luana, essa criança é uma história de vida. A sua é outra. Você vai ter que colocar, orar todos os dias e confiar em Deus. Porque se tiver que acontecer, vai ser na creche ou não. Não. Aí ela colocou na creche. Então, às vezes, você, mãe, que tá aí com o filho, aí vê ao redor, né? Ai, tá sofrendo na UTI.
vem um a óbito, vem outro a óbito, aí fica, será que vai acontecer o mesmo? É confiar em Deus, né? Confiar em Deus. O que essa mãe ou essa criança está passando não é a mesma história de vida sua, não é o que você vai passar, entendeu? E se Deus ou livre acontece alguma coisa e tiver que passar, né? Com certeza Deus vai estar presente, porque Ele sabe lá na frente o que pode acontecer. Não é verdade? Sim. Eu agradeço vocês, porque nosso tempo já está terminando, é uma pena, né? Tem muito assunto, passar rápido, até para fazer o episódio 2. Agradeço muito mesmo vocês de estar aqui hoje contando o que vocês passaram, né? E por incrível que pareça, nós fomos gravar o vídeo e nós começamos a rir. Falei, gente, nem parece que é mãe de UTI, né? Então, se você está passando por isso, hoje está chorando, um dia você vai rir. Sim. Vai voltar a rir, né? Hoje você não está conseguindo ver possibilidade de sorrir, mas um dia você vai voltar a rir, entendeu? Porque tudo passa. A Bíblia mesmo diz que em Eclesiastes 3:1 há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Então, se hoje você está chorando, vai chegar o tempo de sorrir também. E foi bem essa abertura do podcast. Nós ainda falei, meu Deus, nós vamos gravar mais UTI aqui chorando, então dá risada, porque a Luana é igual eu. Ficou nervosa, é minha filha, né? Ficou nervosa, começa a rir. Então... Eu falei que ia chorar, né? Mas é bom, o Espírito Santo ele sempre consola a gente para que a gente possa edificar, né? E eu costumo dizer que, por mais falhos que nós somos, né? Porque vai alcançar bastante pessoas e tem pessoas que conhecem o seu lado particular de uma outra maneira que outras pessoas não conhecem, né? Mas eu falo que serviu muito para edificar a gente mesmo, né? Principalmente para mim, para dar um pouco mais de bom ânimo, de força, né, Paty? E que possa alcançar bastante mães. E a gente tem muitos direitos, né? Na lei, né? O Google tá aí, né? Para isso, costumo dizer sempre isso, tanto para o SUS quanto para o convênio. Não consigo, não pode. Pode sim, a gente tem muitos direitos que estão incubados, que as pessoas querem tirar dos nossos direitos, mas ele é válido para o SUS, ele é válido para o convênio, então vale a gente se unir, lutar, né? E a gente não esquecer a parceria e a força que uma mulher tem com a outra, né? Se a gente se unir mais, a gente consegue... muito mais, né? Nós temos que ser mulheres que levantam outras mulheres. Foi isso que a Ju fez na minha vida e na vida da Luana. Para começar, foi ela que chamou eu, né? Ela via as fotos do Joaquim. Patrícia, o que tá acontecendo? Eu expliquei. O que você precisar de mim... Aí eu contei pra Luana. Aí nós precisamos dela mesmo. E a experiência dela foi o que salvou meu filho, né? Sim. Porque ela me contando. Na verdade, eu tive a experiência dela com uma outra cliente minha que comentou. Mas talvez se eu tivesse só uma experiência, eu ia falar, não, os médicos estão teimando comigo, então não é isso, não vou teimar. Mas como a Ju ficava lá falando pra minha mãe, não, fala pra ela ver certinho, que é isso mesmo, o Miguel teve tudo isso. Já pediu o exame? Vamos pedir o exame. O exame não deu, viu? Não deu. No exame deu negativo. Ele broncoaspirava muito, né? Se não fosse a Ju estar ali mandando um áudio, aconselhando tudo minha mãe, eu talvez teria desistido e ido na onda dos médicos. Às vezes por trás de teria nem mais hoje. Eu agradeço muito vocês de ter aceitado o convite, de ter vindo. A Luana, eu jamais imaginaria que ela aceitaria esse convite. Jamais. Falei, não, a Luana não vai vir. E ela veio e aceitou. Muito obrigada mesmo, meninas. Vocês são muito especial para Deus. E vai ser especial muito para essas pessoas que vão assistir esse vídeo. E vocês aí em casa, muito obrigada por assistir, se ficar até o final. Não esquece de dar o joinha, compartilhar, se inscrever no canal e tocar esse sininho aí para avisar quando tiver vídeo novo no canal, que a gente sempre traz. A gente sempre traz conteúdos muito bons para você. Ajude a gente. Muito obrigada. Pronto, Pode rir. Pode. Gente do céu.